Saudações, pessoal. Fazendo a atualização semanal aqui do nosso projeto. É uma atualização bem tímida, eu diria, porque eu não tive muito tempo para focar no RPG Builder, né? Estava com outras ocupações aí da universidade, mas para não deixar passar em branco, eu resolvi corrigir um bug aqui que tem lá desde o início do sistema, né? Então, o que nós tínhamos, pessoal? Existe um problema aqui no algoritmo de sombras, na verdade, dois problemas. Deixa eu tentar mostrar eles com mais detalhes aqui. No algoritmo de sombras que eu usei, e ele é fortemente vinculado à questão da iluminação aqui do dia e noite, né? Então, eu pensei bastante antes de migrar esse algoritmo aqui para não perder esse efeito que eu achei bem bacana, que ele borra a sombra quando tá noite e tal, e ele faz esse círculo em volta, né? Então simula legal essa parte, na minha opinião, né? Só que nós temos um problema nesse algoritmo aqui. Eu vou deixar ela aqui no meio-dia, que é a sombra mais bem definida, né? Então o que acontece, pessoal? Eu tenho um zoom já que eu criei aqui, né? E nós podemos ver que ela é uma sombra bem definida, né? Ela tem bastante detalhes aqui, eu consigo ver até as folhas aqui projetadas, né, na sombra. Então, um dos problemas que nós temos é o seguinte: esse método de sombra que eu usei, quanto maior a área que precisa ser sombreada, menos resolução eu vou ter. Então ele usa um shadow map só para tudo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um arbusto aqui no canto, ó, o mais longe possível. Olha só o que aconteceu com a sombra. Tanto faz se eu dou zoom para trás ou não. Ele entende que tem um arbusto lá do outro lado, então a minha resolução caiu. Ó. Eu não consigo ver mais detalhes como as folhas, né? Então isso tem uma vantagem no sentido de que todo o meu cenário vai ser sombreado, independente da qualidade vai ser sombreado. Então se eu incluir uma nova área aqui no cenário e continuar expandindo, ele vai sombrear, né? Só que a resolução vai sendo cada vez menor, então ele vai espichando basicamente esse shadow map, né? Então a gente perde resolução com isso. E concordam comigo que esse aqui é um cenário top-down, né? A gente está enxergando sempre o cenário de cima. Eu não preciso de ter sombras lá do outro lado onde eu não estou vendo, né? E efetivamente eu nunca vou ver, porque a perspectiva do RPG Builder vai ser essa para sempre. Assim, a minha ideia não é criar outras perspectivas de câmera. Eu quero manter um estilo assim top-down para ficar mais leve para rodar na web, né? Então esse era um dos problemas que nós tínhamos. E nós temos mais um, tá? Esse cara aqui, quando eu mudo a orientação da sombra, olha o que acontece com o Shadow Map. Ele se movimenta errado, tá? Então eu perdi a sombra aqui, ó, em toda essa parte aqui, ó. Eu perdi a sombra porque ele tentou fazer uma correção de perspectiva, mas um dos bugs que tinha era que eu não estava atualizando a posição da câmera. Então ele não sabe efetivamente onde a câmera está e ele tenta gerar o Shadow Map a partir do target. Se eu estou no meio-dia, o target é bem no meio. Se eu estou movendo um pouco para cá, aqui, ó, avançando 2, 3 horas da tarde, o target da sombra está vindo para cá. Então, para fazer essa projeção atravessada aqui, digamos assim, né? Então, isso foram dois bugs aí que tinha no sistema original, né? E que eu resolvi parar para corrigir antes da gente dar sequência. Antes de eu mostrar para vocês a solução que eu adotei aqui, que eu resolvi escolher, eu quero comentar um pouquinho sobre sombras e como que esses problemas que estavam aparecendo, eles normalmente são resolvidos nos jogos e game engines, tá? Um recurso bem comum que a gente vê em praticamente todas as implementações é chamado de Cascaded Shadow, tá? Então a própria Babylon tem um algoritmo que implementa isso. O que ele consiste? Ele consiste em deixar dinâmico essa resolução do Shadow Map que eu estou gerando, né? E ao invés de gerar um só, ele gera vários. Tá? Então eu consigo, por exemplo, nessa imagem aqui, eu consigo gerar uma imagem de melhor resolução, bem pequenininha, para todas aquelas coisas que estão perto da câmera. Então considere que isso em verde é o que está perto da câmera. Em distâncias medianas, eu consigo
ter um shadow map um pouco maior, só que utilizando uma resolução maior, e ele vai estar um pouco mais longe, então eu não vou conseguir perceber essas diferenças de resolução. Então toda aquela definição que estava mais nítido, aqui ficou mais borrado, porque é um shadow map maior, né? Então, se ele está um pouco mais longe, esse objeto eu não percebo, e objetos que estão bem longe, ele cria um shadow map bem grande mesmo, só que não precisa de uma resolução tão alta, né? Porque aquilo está longe, ele vai ser representado pequeno na imagem, né? Então, é basicamente isso aqui. O que eu estou perto da câmera eu renderizo com mais resolução, menos resolução em coisas intermediárias e menos ainda em coisas que estão longe. Como consequência, essas coisas que estão longe, eu consigo abrir um leque bem grande, eu consigo ver sombras no mundo bem distantes, né? E essa técnica aqui, eu conheço há bastante tempo ela como PSSM, que é Parallel Split Shadow Maps. Isso aqui já existia em algumas game engines que eu trabalhei no passado, e o conceito é o mesmo, né? Então ele subdivide o ângulo de visão da câmera, né? A profundidade de visão da câmera, subdivide em vários shadow maps, que eles chamam de parallel splits, né? Porque eles são paralelos nesse sentido, mas eles são quebras, né? Eles são divisões do shadow map original, né? Então isso aqui resolve 100% o problema de ter sombras com baixa resolução perto da câmera. Nós temos só um porém. Aqui não precisa de um algoritmo tão pesado e tão trabalhado como esse, né? Porque eu nunca vou estar vendo coisas muito longe, né? Então seria um desperdício de processamento a gente utilizar isso. O que eu preciso? Eu preciso de um shadow map só, com uma resolução adequada, né? Nesse caso aqui uma resolução intermediária ainda, que ainda consigo ver as folhas aqui e tal, né? E o que eu posso fazer assim como um truque para driblar essa limitação? Eu posso mover esse shadow map junto com a câmera, tá? Então isso é uma técnica também bastante utilizada. Quando eu tenho muita coisa para ser renderizada com sombra, olha só, eu até criei uma bolinha aqui para simbolizar o target da sombra, né? Então isso aqui é a posição efetiva que a câmera está olhando e que a sombra vai ser renderizada a partir desse ponto aqui, né? Então, olha só que interessante, eu consigo ter um shadow map só, sem precisar fazer aquela divisão em vários e tudo mais, né? E eu consigo usar esse mesmo cara em todos os lugares, porque eu não preciso renderizar sombras fora da visão da câmera, né? Aqui, é claro, eu deixei ele pequenininho para a gente poder ver ele andando, né? Mas a gente pode vir aqui e facilmente mudar esse parâmetro. Vou colocar aqui 100, por exemplo, de diâmetro, ele vai ficar maior, né? Ele vai ficar maior do que a câmera. Então é questão só de achar um ponto de equilíbrio ali que a sombra fique com uma qualidade razoável, né? E que ao mesmo tempo eu consiga englobar todas as coisas da sombra. Aqui na verdade ficou até grande demais, 100 é desnecessário, né? Não precisaria ser tão longe assim a visualização, né? Mas enfim, é um shadow map só. Aqui só no zoom máximo que eu consigo ver o canto, né? Mas enfim, dá para mexer dinamicamente com isso também e fazer com que um shadow map só resolva todo o problema, né? E isso também resolve as questões que nós tínhamos antes da sombra sumir, né? Quando eu mudava de orientação. Agora não acontece mais, porque agora o shadow map anda junto com a câmera, né? Então isso sempre vai ter sombra onde eu estou olhando com a câmera. É só uma questão de acertar a qualidade dele aqui, por exemplo, o tamanho. Eu posso deixar um shadow map maior aqui, 2048, ele vai ter mais definição e ao mesmo tempo eu consigo deixar ele com um diâmetro maior, né? Eu consigo deixar ele fazer sombras mais longe, né? Por assim dizer. Aqui eu já dobrei o tamanho do shadow map, então olha só, já vai ficar mais bem definida a imagem, né? E se a gente usar shadow maps maiores ainda, quanto mais maior for a imagem do shadow map, mais definição eu vou ter aqui, né? Isso aí pode ser até um parâmetro aqui, talvez nas configurações, a gente colocar uma configuração de qualidade, né? Se o cara tem um PC um pouco mais modesto, ele pode abrir mão um pouco dessa qualidade da sombra, deixar uma sombra mais, mesmo que ela fique mais borrada, mas que tenha sombra em tudo, né? E se o cara tem um hardware mais potente, ele pode usar uma sombra mais mais abrangente, né? E com maior definição, né? Então, pessoal, essa foi a atualização
da semana. Eu só mudei o algoritmo aqui, né? Tudo continua funcionando ainda, a iluminação, as cores aqui continuam funcionando, ele faz o borrão da sombra, faz tudo isso, né? Só que agora a sombra não buga mais, ela anda junto com com a nossa câmera, né? Depois eu vou tirar essa bolinha daqui era só para demonstrar aqui no vídeo mesmo. Beleza, pessoal? Então até a próxima.